E aí, turma, tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo? Já estava morrendo de saudade de vocês. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre conclusão. Então, se você quer ficar por dentro do que é uma conclusão, o que tem que ter na conclusão, não deixe de assistir esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para que você ajude o canal a crescer e para que eu veja que esse vídeo atendeu a sua necessidade. E vamos para a aula. Conclusão. O que é a conclusão? A conclusão, ela vai ser aquele parágrafo que vai finalizar o seu texto, tá? Ela vai amarrar todos os elementos do seu texto e finalizar, certo? O que não devemos fazer de jeito nenhum na conclusão? Adicionar novos argumentos, não podemos, entendeu? Porque a sua redação vai perder ponto por organização. Os argumentos, eles vão aparecer aonde? No desenvolvimento, tá? Você não pode trazer novos argumentos na conclusão, porque não vai dar tempo de você desenvolver. Então, ele vai ficar vago e, consequentemente, sua redação vai ficar desorganizada, certo? Outra coisa que não devemos fazer na conclusão: finalizar com uma pergunta. Não existe isso, gente. Se vocês querem colocar uma pergunta na conclusão, ela tem que ser respondida na conclusão. Nada de deixar a pergunta reflexiva, tá? O corretor, ele quer que você conclua, ele quer ver como que você conclui, tá? Ele não quer pensar em nada, isso já foi falado nos vídeos anteriores. Não apresentar, turma, o parágrafo de conclusão. Então, o parágrafo de conclusão não é só você colocar a proposta de intervenção. Então, foi lá, terminou o desenvolvimento, vou para o parágrafo da conclusão, vou pôr só a proposta de intervenção. Isso não é conclusão, isso é proposta de intervenção. Tá? A gente vai ter uma aula falando só sobre proposta de intervenção. Então, você tem que mostrar que aquele é o parágrafo de conclusão, tem que mostrar que aquele parágrafo vai finalizar o seu texto, tá bom? Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente ainda nessa aula. Ser contraditório. Não pode ser contraditório. Gente, me dá até um piripaque. Aí você vai lá, apresenta a sua tese, fala que existe violência contra a mulher. Desenvolve o seu texto mostrando N motivos por que você está falando que existe violência contra a mulher, que aquilo é um problema, que não sei o que, não sei o que lá. Chega no seu parágrafo de conclusão, você fala assim: mas não existe também tanta violência contra a mulher. Ou, não existe nenhuma violência contra a mulher. Isso aí é mimimi, por exemplo, tá? Isso é ser contraditório. Não existe isso. Vai anular a tua redação inteirinha. Não, anular também não, mas vai perder ponto no parágrafo de conclusão, vai ser incoerente, vai faltar coesão, tá? Não pode ser contraditório. Se você está defendendo pedra, você tem que defender pedra até o final, tá? Se você mudar de ideia no meio do caminho, refaz tua redação ou faz de conta que você não mudou de ideia, beleza? Ser longo, tá? Outra coisa que não devemos fazer na conclusão é que o parágrafo seja longo. Quantos parágrafos tem que ter a conclusão? Um parágrafo. Quantas linhas? Mais ou menos umas 7 linhas, tá? Mais ou menos. Então, ele não pode ser longo, tá? Eu encontro gente fazendo o texto, né? E chega na hora da conclusão, faz 2 parágrafos para a conclusão. No primeiro, mostra que a redação está chegando no final, reafirma a tese, e no último dá a proposta de intervenção. Não existe, tá? A conclusão ela é em um único parágrafo e esse parágrafo não pode ser longo. Ou seja, os 3 componentes que eu vou apresentar para vocês aqui da conclusão, eles têm que estar no mesmo parágrafo, beleza? Mais uma coisa que vocês não devem fazer na conclusão: retomar a tese, né? Ou melhor, não retomar a tese. Por quê? Vocês têm que fazer uma amarração das ideias. Lembra que eu falei no começo? Então, se vocês não retomam a tese, vocês não estão fazendo a amarração das ideias. Eu vou dar um exemplo mais pra frente. Outra coisa,
não apresentar a proposta de intervenção. Turma, a proposta de intervenção é um dos critérios que vocês mais ganham ponto, né? Então, vocês não podem deixar de apresentar a proposta de intervenção. Lembra o que eu falei? Sempre existe uma solução para aquele problema, tá? Então, você tá lá, deu o problema, né? Argumentou sobre aquele problema. Você tem que solucionar ele. Não existe esse negócio de, não tem solução. Não existe isso. E sempre existe uma solução, tá? Então, sempre tem que existir proposta de intervenção. Beleza? Bom, então isso são as coisas que vocês não devem fazer na conclusão. Vamos para os componentes. Turma, quais são os componentes, então, da conclusão? Como eu já falei anteriormente, tem que ter a palavra conclusiva. Professora, o que é essa palavra conclusiva? A palavra conclusiva é para vocês mostrarem que o texto está chegando ao fim, tá? Então, por exemplo, em virtude dos fatos mencionados, com base no exposto, né? Então, isso são palavras conclusivas. Depois, no final da aula, eu vou deixar uma lista de palavras conclusivas, mas isso vocês podem achar com facilidade na internet. Então, tá. Então, foi lá, colocou a palavra conclusiva, mostrou que o seu texto está chegando ao fim, que aquele é o seu parágrafo de conclusão. Vem com o quê? Reafirmação da tese. Então, exemplo. Em virtude dos fatos mencionados, vírgula, pode-se perceber que a violência contra a mulher ainda percorre os dias de hoje, situação vivenciada muito em ambiente doméstico, supondo que você tenha falado os seus argumentos em relação ao ambiente doméstico. Então, você fez uma amarração, entendeu? Você trouxe a sua tese, que está onde? Lá na introdução, né? A tese tem que estar na introdução. Pode citar aqui os argumentos, né? Então, existe violência contra a mulher onde é vista em tal e tal lugar. Onde estão os argumentos? Lá no desenvolvimento, tá? Então, você reafirma a sua tese junto com os argumentos, ou não, tá? Trazer os argumentos na conclusão não é obrigatório, mas a reafirmação da tese é obrigatória, tá? Isso aqui vocês têm que ter, os componentes, eles são obrigatórios. Vocês não podem escolher qual dos 3 componentes que vocês vão colocar, tá? Tanto na introdução, como no desenvolvimento, como na conclusão, os 3 componentes são obrigatórios. Se não aparecer, vocês vão perder ponto. Bom, então fui lá, coloquei a palavra conclusiva, reafirmei a tese, ponto final, ainda no mesmo parágrafo, na mesma linha, propostas de intervenção, tá? Aí vocês vão solucionar o problema, beleza? Como eu disse, na próxima aula eu vou falar só sobre proposta de intervenção, tá? Mas vocês têm que saber que não é só mostrar como solucionar o problema. Vocês têm que falar como, quem que vai atingir. A proposta ela tem que ser completa, que seja poucas propostas apresentadas, mas que elas sejam completas, certo? Bom, então vocês vão colocar, só retomando, palavra conclusiva, vírgula, reafirmação da tese, ponto final, proposta de intervenção, tá? E agora, esses daqui são os exemplos de palavras conclusivas que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês anteriormente. É só vocês dar um Google aí que vocês conseguem achar com muita facilidade. Certo, pessoal? Não deixem de assistir as outras aulas, tá? Tem uma playlist aqui completinha para vocês verem. E até o próximo vídeo.